Olá lá. Eu acabei de fazer um vídeo, mas eu decidi fazer mais um vídeo. É só pra falar algumas coisas que eu esqueci. Melhor falar agora, né? Antes que eu acabe esquecendo depois. E alguns dias atrás eu estava estudando um pouco sobre lógica. E porque há 2 semanas atrás, no meu serviço, né? Na minha empresa, o pessoal estava discutindo sobre software, sobre como testar o software e uma das coisas que eles falaram, né, que não sei, parece que houve um acadêmico que falou muitos anos atrás que é impossível escrever software sem bugs, sem erros. E aí eu fiquei pensando, né, será que isso está certo mesmo, né? Será que é possível provar matematicamente que um determinado programa, um determinado software não tem erros, não tem bugs? E, e aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Comecei a estudar um pouco sobre lógica. E lógica é uma coisa que eu sempre tive interesse, né? Muito tempo atrás. E às vezes eu fico pesquisando um pouco na internet sobre esse assunto, né? Existem, é, existem dois tipos de raciocínio. Um deles é indução, o outro é dedução. Dois tipos de raciocínio, né? E indução é usado, por exemplo, em física. Dedução é usado, por exemplo, em matemática. São dois tipos de raciocínios, mas a forma de raciocínio, a forma de pensar é diferente. Ah, na indução, você chega a uma conclusão a partir de evidência. Por exemplo, você vê, por exemplo, o Sol nascer hoje. Você sabe que o Sol nasceu hoje, você sabe que o Sol nasceu ontem. Então você conclui que o Sol provavelmente vai nascer amanhã. Essa é a sua conclusão. Esse processo de pensar é chamado de indução. E esse é um processo que a maioria das pessoas usa para pensar realmente no dia a dia. Acho que a grande maioria das pessoas, né, quando faz o raciocínio, quando pensa desse jeito, in, pensa por indução. Esse é o raciocínio por indução. Mas o raciocínio por indução é um raciocínio falho. Ele não é 100% correto, porque a conclusão não é necessariamente verdadeira. A conclusão da indução pode ou não ser verdadeira. A evidência, os fatos, são necessários, mas não são suficientes para provar a conclusão. E é engraçado que a física se baseia quase completamente em indução. As leis da física não é, não é possível provar que as leis da física são realmente corretas. Não existe jeito de provar, né, isso. Porque os fatos são necessários, mas nunca são suficientes para provar uma lei da física. Todas as leis da física são derivadas de indução, né? O processo indutivo. E, e a matemática já é diferente. O processo de pensar na matemática é diferente. Os matemáticos pensam por dedução. Dedução é um método de raciocínio, por exemplo. Você pensa assim: você tem você tem premissas, né? Em dedução se fala premissas. A partir das premissas você chega à conclusão. E você supõe que as premissas são verdadeiras. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira. Então as premissas são suficientes para provar que a conclusão é realmente verdadeira. Essa é a forma de pensar da dedução, né? É a forma que os matemáticos pensam, né? Os matemáticos pensam por dedução. Eles supõem um certo conjunto de premissas que em matemática é chamado de axiomas. Eles supõem que esses axiomas são verdadeiros. Supondo que os axiomas são verdadeiros, a conclusão que você chega a partir da dedução, a conclusão necessariamente é verdadeira. Então, as premissas são condição suficiente para provar que a conclusão é verdadeira. Mas o processo de dedução, embora seja usado bastante em matemática,
sei lá, acho que a maioria das pessoas não pensa muito por dedução, né? A maioria das pessoas pensa mais por indução. É o jeito como os físicos pensam, né? E é engraçado, né? Que o jeito de pensar dos físicos, o jeito de pensar dos matemáticos é diferente. Eu acho bem interessante isso, né? Como os físicos e matemáticos pensam de forma diferente. E o processo da dedução é bastante assim, exato. E se as premissas são verdadeiras, a conclusão necessariamente é verdadeira. Por exemplo, vamos supor que todo homem é mortal. Vamos supor que Sócrates é homem. Então a conclusão, nós chegamos à conclusão de que Sócrates é mortal. Se todo homem é mortal e se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Essa é a conclusão que nós chegamos. Né? A conclusão necessariamente é verdadeira, supondo que as premissas são verdadeiras. Mas no caso da indução, você tem um outro tipo de raciocínio. No caso da indução, você vê assim, né? Uma pessoa A é mortal. Você observa, você faz uma observação. Uma pessoa A é mortal. Você observa, uma pessoa B também é mortal. Então você chega à conclusão, uma conclusão entre aspas, de que todo ser humano é mortal. Mas essa conclusão não é necessariamente verdadeira. Você observou apenas duas pessoas. Você, você observa uma pequena parcela da população, observa uma característica em comum. Então você propõe, propõe a ideia de que essa característica possivelmente é comum para toda a população. Mas esse tipo de pensar de indução porque indução é também chamado de generalização. Você generaliza. Você observa uma pequena parcela da população e supõe que uma certa característica que você observa nessa parcela também é comum para toda a população. E esse tipo de generalização nem sempre, né, pode ou não ser verdadeiro. Não há nada que garanta que essa generalização é verdadeira. Esse tipo de ideia, esse tipo de pensar é a base das ideias de preconceito, por exemplo. E estereótipos. Você cria estereótipos, você cria preconceitos a partir dessa generalização. Você observa alguns poucos exemplos e conclui que todos são daquele jeito. Todos são daquela forma. E essa generalização é sempre perigosa, porque não há como provar que essas ideias são realmente verdadeiras. Né? Mas o interessante é ver que os físicos pensam dessa forma. Quando os físicos observam a natureza, os fenômenos da natureza, e tentam detectar padrões nessa natureza, alguma coisa em comum nos fatos observados. A partir desses fatos que se observam, eles generalizam e criam as leis da física. Eles supõem que todos os fenômenos da natureza vão obedecer àquela mesma lei da física. E é essa forma como os físicos pensam, né? Mas as leis da física não são necessariamente verdadeiras, elas podem ou não estar erradas. Não há como provar, né, que uma certa lei da física está realmente certa. Se você conseguir achar o único contra-exemplo, você prova que a lei da física está errada. É necessário achar apenas um único contra-exemplo. Por exemplo, se eu conseguir achar uma pessoa que é imortal, eu provo que a ideia de que todo ser humano é mortal está errada, né? A gente sempre supõe que todo ser humano é mortal porque a gente nunca viu uma pessoa que seja imortal. Mas se a gente conseguir achar uma única pessoa que seja imortal, você prova que nem todo ser humano é mortal, né? Você prova que essa ideia de que todo ser humano é mortal está errada. Você precisa apenas de um único contra-exemplo. É isso como a física, né, funciona. E a maneira de pensar dos físicos é diferente da maneira de pensar dos matemáticos. Os matemáticos pensam por dedução e os físicos pensam por indução. E quando você tem um problema, por exemplo, de provar que um determinado software, um determinado algoritmo
está realmente correto ou não, você precisa ir para a dedução, né? Você precisa usar a matemática e pensar como os matemáticos, por dedução. E se você usar os processos de dedução, eu acho que é possível provar que um certo algoritmo, um certo software está realmente correto, né? Pois é, já são 10 minutos. Eu gostaria de falar mais, mas vou falar depois, né?